Vamos dar continuidade ao nosso tema competência. Vamos falar agora de conflito de competência. Mas antes me permitam a gente voltar aqui para falar um pouquinho de competência em razão do foro por prerrogativa de função, porque ficou faltando falar de um ponto específico que bastante importante ele é também. É a questão da competência para ser julgado por crimes dolosos contra a vida, quando a pessoa possui foro por prerrogativa de função. Veja, a gente já estudou que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida pertence ao Tribunal do Júri, segundo o artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Então, se você cometer um crime doloso contra a vida, você vai ser julgado perante o Tribunal do Júri. A pergunta que se faz é, e se a pessoa tiver foro por prerrogativa de função e, porventura, tenha cometido um crime doloso contra a vida? Nesse caso, a gente precisa entender que se a competência para o foro de prerrogativa de função dela estiver prevista na própria Constituição Federal, prevalecerá, portanto, o foro por prerrogativa de função. Se a competência para julgar esse cidadão, em razão do foro por prerrogativa de função, estiver prevista na Constituição Estadual, aí prevalece a competência do Tribunal do Júri. Então, vamos dar alguns exemplos. Um deputado federal possui o foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal. Nesse caso aí, ele será processado e julgado de acordo com o seu foro por prerrogativa de função. Nesse exemplo, perante o STF. Assim como todos aqueles que possuem o foro por prerrogativa de função, que a gente comentou no vídeo passado, perante os seus respectivos tribunais ali para serem julgados, mas previsto especificamente na Constituição. Agora, se a autoridade possui um foro por prerrogativa de função previsto apenas nas constituições estaduais, previsto apenas na Constituição Estadual do seu estado, mas não na federal, aí prevalece a competência do Tribunal do Júri. Exemplo é o caso dos vereadores e dos delegados de polícia, em que alguns estados dão a eles o status, nas suas constituições, de pessoas com foro por prerrogativa de função. Mas na Constituição, a gente não encontra a previsão de foro para eles. Então, nesse caso, se eles cometerem um crime doloso contra a vida, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri, ok? Vamos agora falar um pouquinho de conflitos de competência. Conflito de competência, ele pode ser conflito de competência positivo e conflito de competência negativo. O conflito de competência positivo é aquele onde dois ou mais juízes se julgam competentes para uma determinada causa. Conflito de competência negativa é o inverso, quando dois ou mais juízes se julgam incompetentes para uma determinada causa. E aí? Quem vai decidir quem vai ser o julgador daquela causa? A gente precisa entender os diversos ali aspectos, os diversos limites da justiça brasileira. Então vamos lá. Se forem dois juízes estaduais questionando as suas respectivas competências, seja o conflito positivo ou o conflito negativo, para todos os exemplos vai valer isso daqui. Se for um juiz estadual ou dois juízes estaduais, vai ser responsável para decidir quem julgará a causa o respectivo Tribunal de Justiça que eles estão vinculados. Se for um juiz estadual e um juiz federal, será o Superior Tribunal de Justiça. Se for um juiz estadual ou um juiz federal, concorrendo ali com um conflito de competência contra o Superior Tribunal Militar, quem que vai decidir? O Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nesse último caso aqui, todas as vezes que de um lado estiver um tribunal superior, quem decide o conflito de competência será o Supremo Tribunal Federal. Dois juízes federais do mesmo Tribunal Regional Federal, quem vai decidir é o Tribunal Regional Federal, do qual eles fazem parte. Se for um juiz federal de um Tribunal Regional Federal contra um juiz federal de outro Tribunal Regional Federal, será o Superior Tribunal de Justiça quem decidirá essa causa aí. Se for um juiz do Juizado Especial Federal e um juiz federal, será o Tribunal Regional Federal
quem decidirá sobre o conflito de competência. Então, um tema bastante simples, costuma cair em prova e é importante a gente saber dessas peculiaridades aí para afirmar a determinada competência. Ok? No próximo vídeo nós vamos falar de competência em razão do local ou do lugar, ou competência ratione loci. Ok, pessoal? Aguardo vocês num próximo encontro. Fiquem com Deus e até a próxima.